tarde, meu nome é Larissa e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a adaptação do organismo ao jejum. Bom, vamos começar falando sobre a importância da alimentação. Né? A gente já sabe que na nossa dieta a gente obtém nutrientes, vitaminas, proteínas e a glicose. Qual é a importância da glicose? Né? A glicose ela é fundamental para a produção de ATP das nossas células. Lembrando que o ATP ele é uma moeda energética que é necessária para as reações que não ocorrem naturalmente, que precisam de energia para ocorrer. Daí entra o ATP, daí a importância da glicose. Bom, durante o jejum, né, a gente não está comendo, então não está acontecendo a absorção de glicose no nosso intestino. Então, consequentemente, o nível de glicose no sangue vai diminuir, é o que nós chamamos de hipoglicemia. Então, quando a gente fala da adaptação do organismo ao jejum, é que o organismo ele vai ter que se adaptar a essa baixa de glicose no sangue. Ele precisa manter os níveis de glicose no sangue e precisa manter os níveis de ATP. E aí, dois hormônios vão participar desse processo, que é o cortisol e o glucagon. Eles têm efeitos de certa forma semelhantes, mas têm sim suas diferenças. E eles podem estimular e inibir reações no metabolismo. Bom, começando com o glucagon, ele é produzido e secretado pelo pâncreas e ele atua em duas regiões, o tecido adiposo e o fígado. O glucagon no fígado, ele vai estimular a glicogenólise. Glicogenólise é o nome do processo de clivagem do glicogênio. Lembrando que o glicogênio, ele é um polímero de glicose. Então, se a gente cliva ele, a gente está liberando glicose para a corrente sanguínea. E aí, vale ressaltar que muitas estruturas, né, utilizam exclusivamente a glicose para a produção de energia, porque se pode produzir ATP a partir de proteínas, pode se produzir ATP a partir de lipídios, mas estruturas como as hemácias, o cérebro, algumas células, né, do nosso olho utilizam exclusivamente a glicose. Então, assim, daí a importância de estar mantendo, né, os níveis de glicose no nosso sangue, não deixar ficar em hipoglicemia por muito tempo. E a glicogenólise ela vai estar atuando justamente nisso. É a quebra do glicogênio para a liberação da glicose que antes estava na composição desse glicogênio, vai ser liberado na corrente sanguínea. E aí o glucagon faz isso, né, estimulando a enzima glicogênio fosforilase, que é uma das enzimas da glicogenólise. Outro processo que o glucagon também estimula no fígado é a gliconeogênese. Gliconeogênese é o processo de produção de glicose a partir de compostos não glicídicos, que são compostos que simplesmente não são carboidratos, mas o nosso corpo consegue converter em glicose, justamente para manter os níveis dela no sangue, como eu disse. Né? E aí o glucagon ele vai estimular as enzimas frutose 1,6-bisfosfatase, PK, PEPCK, que são enzimas aí que estão envolvidas na gliconeogênese. Outra coisa que o glucagon também estimula no fígado é a formação dos corpos cetônicos após a beta-oxidação. Beta-oxidação é um processo onde os ácidos graxos, né, que vieram dos lipídios, vão ser convertidos em acetil-CoA. Lembrando que a acetil-CoA é a molécula que inicia o ciclo de Krebs, ou seja, a partir da acetil-CoA a gente obtém o ATP. E aí a beta-oxidação é justamente isso, transformar o ácido graxo em acetil-CoA. Só que no fígado, esse acetil-CoA ele é transformado em corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos vão ser liberados na corrente sanguínea para aquelas estruturas que eu mencionei, que utilizam preferencialmente a glicose. Só que essas estruturas elas conseguem se adaptar ao uso dos corpos cetônicos. Daí a importância do fígado de liberá-los na corrente sanguínea. Né? Como eu disse, as estruturas não vão utilizar os lipídios para a produção de energia, não vão utilizar proteínas, vão utilizar a glicose. E numa situação de baixa glicose, que é o jejum, elas conseguem se adaptar aos corpos cetônicos que o fígado vai liberar. Outra coisa que o glucagon também estimula é a utilização de ácidos graxos pelo fígado. Por isso que muitas vezes até o fígado ele é conhecido como um órgão altruísta. Né? Entendendo que é uma situação de hipoglicemia, o fígado não vai usar glicose, ele vai usar lipídios para a produção de energia e vai dar preferência à liberação da glicose na corrente sanguínea para outros órgãos e tecidos.
Bom, além de estimular, o glucagon ele inibe também no fígado a glicogênese, que é a produção de glicogênio, né? É claro, se o glicogênio ele é um polímero de glicose, o nosso corpo está justamente com falta de glicose, precisando liberá-la na corrente sanguínea, a produção de glicogênio não tem motivo para acontecer, né? Então o glucagon ele vai inibir a glicogênio sintase. O glucagon ele também inibe a glicólise, né, que foi aquilo que eu comentei. A glicólise é a quebra da glicose para a produção de ATP. E o fígado ele está poupando o seu uso de glicose, ele está deixando a glicose para ser liberada na corrente sanguínea. Ele mesmo não está usando. Então eu tenho uma inibição da glicólise, porque o fígado está utilizando ácidos graxos para a produção de ATP. Outro processo que também é inibido é a lipogênese, né, através da inibição da enzima ACC. Logo, né, por quê? Porque os lipídios estarão sendo utilizados por fígado tanto para a produção de corpos cetônicos, que eu já expliquei, tanto para a própria utilização pelo fígado, já que ele não está utilizando glicose. Então não faz sentido o fígado quebrar os lipídios para a produção de corpos cetônicos, para a utilização deles para a produção de ATP e ao mesmo tempo formar lipídios. Então a lipogênese nesse caso ela é inibida. Bom, o glucagon ele também vai atuar no tecido adiposo, ele vai estimular a degradação de ácidos graxos, né, através do estímulo à lipase sensível a hormônios e perilipinas. Essa lipase sensível a hormônios e perilipinas são moléculas que ficam ao redor da gotícula de gordura dos adipócitos, né? Elas meio que bloqueiam essa gordura para ela não ser utilizada quando não for necessário, né? Mas numa situação de hipoglicemia, de jejum, o glucagon ele vai vir com estímulo para que essa gotícula de gordura seja liberada por essas moléculas, né? A lipase sensível a hormônios perilipinas, e o ácido graxo, né? Na verdade, a gotícula de gordura que elas estavam protegendo, seja quebrada várias vezes por várias enzimas até se tornar ácido graxo. Esse ácido graxo ser liberado na corrente sanguínea para que órgãos e tecidos o utilizem para a produção de ATP, uma vez que a glicose está escassa nesse momento. O glucagon no tecido adiposo, ele inibe a lipogênese, e aí é o mesmo pensamento do fígado. Ele está estimulando a degradação de ácidos graxos. Então não faz sentido ele estimular ao mesmo tempo a produção de lipídios, a lipogênese. Então a gente tem uma inibição desse processo através da inibição da enzima ACC. Bom, o cortisol. O cortisol é um hormônio, vai atuar também como glucagon nessa situação de jejum. O cortisol ele não atua só em situações de jejum, né? O glucagon ele é sempre liberado apenas em situações de hipoglicemia. O cortisol ele é liberado assim em situações de estresse e o jejum se encaixa nessa categoria. Ele vai atuar em duas regiões, no fígado e nos músculos. No fígado, ele vai estimular a gliconeogênese, que, como eu já expliquei, é a produção de glicose a partir de compostos que não são carboidratos, né? E aí ele vai estimular a glicose 6-bisfosfatase e a PepsiK, que são enzimas desse processo. Além disso, o cortisol no fígado ele também vai preparar o órgão para a hipoglicemia, que é aquela situação pós-alimentação. Ele vai estimular as enzimas glicogênio sintase e ACC. No músculo, o cortisol ele vai estimular a proteólise muscular. Bom, eu já comentei, né, que para a produção de ATP, além da glicose, a gente pode usar lipídios e proteínas. O cortisol ele vai estimular a proteólise nos músculos. O que é proteólise? Ele vai estimular a quebra a quebra das proteínas para que essas sejam utilizadas para a produção de ATP. Né? E aí ele vai estimular as transaminases, que são enzimas aí envolvidas nessa obtenção de ATP a partir das proteínas. E assim, em resumo, né, a gente tem que entender que jejum, pensou em jejum, pensou em hipoglicemia, não tem mais alimento no estômago, no intestino, não tem mais glicose entrando no nosso corpo. E a glicose é utilizada para a produção de ATP. Então, numa situação de jejum, o nosso corpo tem duas metas: manter o nível de glicose no sangue, não deixar ele ficar muito baixo, porque existem órgãos que utilizam exclusivamente ela, e manter o ATP para órgãos e tecidos que não podem parar. Né? Como é que ele vai manter o ATP? A utilização de proteínas, a gente acabou de ver, a utilização de proteínas para a produção desse ATP,
a formação dos corpos cetônicos pelo fígado, a quebra dos lipídios, né, a beta-oxidação dos lipídios para a produção de ATP. Então, assim, é esse raciocínio que a gente tem que pegar. E aí, uma vez que a gente entende isso, basta a gente gravar o que cada órgão faz. Que aí fica fácil a gente imaginar qual processo é inibido, qual processo é estimulado. Se a gente entender que no jejum nosso corpo tem a meta de manter os níveis de glicose e produzir ATP a partir de compostos não glicídicos. Bom, muito obrigada pela atenção e até a próxima.